Se você procura um adversário à sua altura, prazer. Tenho 1420 metros. Desde os primórdios, destemidos vêm me desafiar. Eu sou a Serra do Rio do Rastro. E essa pista é meu templo. Me derrotar aqui não é fácil. Minhas armas são subidas íngremes, curvas fechadas e ar mais rarefeito a cada passada. Corredores de todo tipo me enfrentam, mas só os ninjas sobrevivem. Pernas resistentes, pulmões treinados, mente confiante. Você diz que técnica e disciplina te movem, mas o que te empurra mesmo é o medo. Medo de perder. Bem, os que hoje te chamam de louco, amanhã vão chamar de lenda. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar de Uphill Marathon. Eu e Filhote de Grilo, que está ali na minha assistência para a gente colocar aqui na tela. Nós que já vivenciamos essa experiência magnífica na Uphill Marathon. E ela vai acontecer agora no próximo dia 12 do 9. Na verdade, 12 do 9 é a maratona, né, Lucas? Isso, aí no dia 11 tem os 25, né, de manhã. Então nós não vamos falar todos os detalhes, mas só depois que você que não está inscrito se inscrever no nosso canal, ative o sininho, que é importante, dá o joinha se você já vai gostar desse vídeo, já vai gostar, hein? Você viu só? Vai gostar. E manda pro pessoal aí que vai fazer a prova ou que pretende fazer essa prova um dia, eu recomendo, tá de olho fechado. Então, Postigo, traz a vinheta. Beleza, então. Lucas, o ano passado fez... O ano passado não, 2019, né, há 2 anos atrás, o Lucas fez os 25. E eu fiz pela segunda vez os 42 quilômetros. Cada um teve a sua experiência. Lucas, foi tranquilo, foi bom, né? Foi bom, foi uma experiência boa. Eu respeitei bastante a serra, porque eu fiquei um pouquinho com medo, né? O ficar com medo, na verdade, chama cagaço, viu, gente? Essa semana, principalmente quem vai fazer a prova, tá num cagaço violento. Putz, será que eu vou conseguir subir? Vai subir, vai subir. Então nós vamos trazer informações importantes que você tem que se atentar na realização da prova, mas isso começa antes. Por exemplo, Lucas foi de carro para os 25 quilômetros, né, Lucas? Sim, fui de carro com meus pais. Foi uma boa estratégia? Para os 25, dependendo da pessoa, se ela tiver uma boa condição física, ok, mas eu não recomendo. Não, por que você não recomenda, Lucas? Porque foram 12 horas de viagem até lá, né? Quantas horas? 12 horas do de carro. Até que cidade que você ficou? Eu fiquei... Confesso que eu não lembro da cidade agora. Puta, que bola fora. Tá tudo combinado, Lucas. Agora o cara esqueceu. Não lembro o nome da cidade, mas já lembro. Tá beleza. Mas você ficou perto. Fiquei perto, Ficou bem perto. pertinho. Bem pertinho da largada. Isso. E a sua largada dos 25 acontece em Lauro Miller, tá? Ou seja, gente, os 25 não tem muito refresco. Vocês vão ver aqui depois no mapa, já começa... sai ali da cidade e já começa com uma subidinha razoável de cara, assim, tá? Mas... aí o seguinte, Lucas foi de carro, chegou um dia antes, 2 dias antes? Um dia antes. Chegou um dia antes, ou seja, ele não conseguiu descansar de forma efetiva. Sim. Né? Porque é uma viagem longa, você não se alimenta direito, muitas vezes você não se hidrata direito, você fica muito tempo numa posição só dentro do carro. Isso é estafante. Então, se você vai para qualquer prova de longa duração, que você tem que viajar muito, sempre é recomendável que você chegue com antecedência. Para Uphill, eu recomendo
de 2 a 3 dias antes, tá? Se for uma viagem longa, como a gente fez Sorocaba até Santa Catarina, Lauro Miller, Criciúma, que são os locais ali que hospedam o pessoal. Eu fui de avião, ou seja, eu saí na quinta-feira, na hora do almoço aqui de Sorocaba, pegamos o avião acho que no começo da tarde, por volta das 3, 4 horas, chegamos em Florianópolis, né? Desembarcamos em Florianópolis, já tínhamos alugado um carro, então pegamos o carro e fomos para Criciúma, onde era a nossa hospedagem. Todo esse deslocamento demorou mais de 8 horas, mesmo indo de avião. Então, ou seja, também é cansativo, viu, gente? Porque eu tenho que sair de Sorocaba, vou até Viracopos, que nós estamos falando aí de mais ou menos 50 minutos. Depois, espero o avião, pego o avião, desembarca, e naquela época ainda eu lembro que o avião atrasou um pouquinho. Eu lembro mesmo. Atrasou um pouco foi 2 horas, eu acho, se não me engano. Então pode ter que contar com isso também, tá? Então por isso que é bom sempre ir com antecedência. Vai que acontece alguma coisa, você tem uma margem ali, né? Você tem um tempo para você poder se ajustar. E daí a gente chegou lá, pegou o carro de Florianópolis até Criciúma, que eu não lembro a quilometragem, mas dá aí mais de 2 horas de volante, se não me engano é 2 horas e meia, 3 horas. Então você chega em Criciúma, você tem que jantar, então muda a sua rotina. Então a quinta-feira fica uma quinta-feira sofridinha por conta da viagem, seja ela qual for. A gente foi na sexta-feira, adivinha fazer o quê? Conhecer a danada, né? Eita, essa parte é boa, né, Lucas? Tem que conhecer onde você vai pisar, né? Quando você viu a danada, o que aconteceu com você? Você arrepiou? De carro eu fiquei assustado, a pé mais ainda, correndo depois. Gente, quando você vê a serra, quando você vê aquela coisa magnífica, você fala, cara, eu vou subir isso aqui correndo. Então a gente eu aconselho particularmente, você ir lá e conhecer ela antes. É importante, porque na verdade a gente tinha que ir lá pegar o kit, a gente tinha que subir lá no mirante para poder pegar o kit. Então você tem que ir cedo, não adianta você querer deixar para depois, senão tem muito trânsito, demora muito para subir também, isso é cansativo, depois demora para descer. É um perrengue. Se você sair, por exemplo, de Criciúma, como a gente saiu, acho que por volta das 7 da manhã, a gente foi chegar na serra por volta das 9 horas lá em cima, 9 e pouquinho lá em cima. Então demora. E é 40 e poucos quilômetros só, gente, hein? É só isso. Demora para subir também, porque é curvinha, fechadinha, se descer um caminhão, é complicado. Então, por isso que a gente tem que ir com antecedência. Agora, este ano, não tem retirada de kit. O kit já chegou pra gente. O meu kit, eu iria participar da prova. Inscrito, tá aqui. Estou inscrito. Se eu quisesse correr, eu poderia. Lucas também, né, Lucas? Estou inscrito também. Tá inscrito também. Então, o que acontece? Tá aqui o nosso número, veio o kit, a camiseta, só não vai pegar medalha porque a gente não vai estar lá. Eu não vou por conta do meu joelhinho aqui, vocês podem ver, né? Que alguns que estão me acompanhando sabem. Lucas resolveu também não ir, né? Porque ele sentiu minha falta. Brincadeira, Lucas. O chefe me deu férias, né? Não tem como eu viajar. Sei. Então é o seguinte, o kit já tá aqui, você não precisa retirar. Você vai apenas correr, né? Tem que ter hospedagem, tem que estar certo, tá próximo da prova, já tem que estar tudo certo. Se não tiver, muitas vezes você não tem vaga de hotel, essas coisas, porque numa situação normal é muito concorrido lá. Então tem que conseguir hospedagem bem antes. A gente já tá até com viagem, paga tudo, hospedagem. A nossa logística já estava tudo certo, né? 1 ano de antecedência, né? Aliás, 2 anos, porque ele foi de adiado. Mas beleza, então vamos falar sobre a prova. Então, esses cuidados são importantes. Você sobe lá na sexta-feira, a nossa prova foi no sábado, né? Este ano vai ser no domingo, é isso? Então a nossa foi os 42 vai ser no domingo, né? A gente vai falar aqui de cada prova. Então a nossa prova foi no sábado, a minha de manhã, a do Lucas à tarde. Terminamos com frio do cacete, né? Teve um perrengue daqueles, mas é bom para esse tipo de prova você estar muito bem organizado e fazer com antecedência. Não deixa para chegar em cima da hora, porque você vai chegar mais cansado, você vai sofrer mais na prova com certeza e você corre o risco muitas vezes de ter algum problema nesse tráfego aí até chegar lá, né? Nessa viagem que pode impactar diretamente aí na sua prova. Certo, Lucas? Com certeza. Vamos falar sobre a prova agora? Vamos lá. Vamos colocar agora aqui na tela para vocês as provas que
a Uphill traz agora, né? Tem novidades, tem uma estrutura. Eu gostaria muito de estar lá para ver, né, Lucas, como que vai ser isso aí. Mas tem novidades. Então, quais são as novidades? Ó, 5 km ARMAP, 10 km também ARMAP, 25 km, que é a prova que já existe, os 42 km e desafio Samurai. E a grande novidade agora é o Shogun. Shogun, acho que é isso que fala, né? O novo desafio que tem aí. Os 5 km e os 10 km acontecem no sábado à tarde. Especificamente 5 às 15 e os 10 às 16h30. Então é para quem quer ir lá e não quer ainda se desafiar nos 25, nos 42, quem não tem uma condição física tão boa, ou a pessoa que vai participar do desafio Shogun, que é o novo desafio, que é fazendo todas as provas. Então a pessoa vai ter que correr os 25 no período da manhã, que os 25 km do desafio Uphill Challenge acontece no sábado de manhã, às 8 horas, Lucas, é isso? Às 8 horas da manhã, então os 25. Aí à tarde, esse, né, que quer ser aí o Shogun, vai ter que correr os 5 e em seguida vai ter que correr os 10. Descansa para que no domingo faça a maratona. Ou seja, no sábado ele vai fazer praticamente uma maratona. Nós estamos falando aqui de 40 km, Lucas. Sendo que desses 40 km vai ter os 25 saindo lá de Lauro Miller, né, e pegando uma rampa violenta que vocês vão ver aqui no nosso gráfico da prova que eu fiz em 2017. E daí, o desafio Samurai é o desafio que já existe, que é você fazer os 25 e você fazer os 42 no dia seguinte. Ou seja, você faz 25 no sábado de manhã às 8 horas e no domingo faz os 42 quilômetros, que a gente vai ver o horário aqui também, porque eu não lembro agora se é às 8, se é às 7, acho que é às 7, né, Lucas? O Lucas vai confirmar aqui. Muito bom. Apresentadas as provas da Uphill, né, a gente vai falar de detalhes importantes, que são os percursos das principais, que é os 25 e os 42. Beleza, gente, vamos para os 25. Eu vou mostrar aqui o mapa para vocês, né? Esses são os pontos de hidratação, ponto de corte e a subida. Na verdade, a gente sai daqui, ó. Sai aqui de Lauro Miller, vai subindo, tem os pontos de hidratação. Você vê que logo em seguida já tem um ponto de água aqui. 25 com 22, ou seja, com 3 km você já tem uma hidratação. 2 km, 2 km, aqui depois tem um espaço maior, vai para 4 km, depois aqui já vem para 1,5 km, já tem um outro ponto de hidratação, que é o ponto, aqui ó, é o ponto de corte. Você tem que chegar aqui com 2 horas e 20 de prova, tá? Não pode ser mais do que isso. Se você tiver com mais do que isso, você já é cortado aqui. E daí você vem até chegar no mirante que fica aqui em cima, que é na chegada, tá bom? Então esse é o percurso. Tem quantos pontos de água? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de água de hidratação ao longo de 25 quilômetros. 2 pontos de isotônico, isso é importantíssimo que vocês olhem o mapa para vocês poderem fazer a estratégia de vocês. Tem os pontos especiais, que nesse caso dos 25 é apenas um, e na chegada. Refrigerante também tem um ponto no meio ali da serra. Equipe médica tem 3 pontos durante o percurso e um na chegada, né? Aliás, 2 pontos durante o percurso, um na largada, 2 pontos durante o percurso e um na chegada. Você tem que chegar bem, né? Vai ter todo um esquema que não vai ter guarda-volume, você vai chegar lá, vai ter aquelas mantas térmicas, isso é importante. A previsão do tempo para esse final de semana lá é de calor e possibilidade de chuva também, tá? Ou seja, na verdade na serra é tudo meio imprevisível, tá? Lá pode acontecer de tudo, mas tem previsão de calor e de chuva também. Então tem que ir preparado para qualquer situação, para qualquer mesmo, tá? Vamos... mais alguma observação dessa prova, Lucas? Você que fez ela? Dos 25 quilômetros... Peraí, vamos chegar perto do Lucas aqui. Vamos chegar perto do Lucas. Ó, eu venho de meu carrinho. Dos 25 quilômetros, você que fez a prova, uma observação dela? Observação dela é que, além da parte final na serra, durante o percurso também tem um sobe e desce e que a galera muitas vezes despreza.
Então, Gente, esse sobe e desce, aonde que ele existe? A hora que sai de Lauro Miller, você já tem ali, saiu da cidade mesmo, você pega uma subida bem forte, acho que dá mais de 1 quilômetro, depois vai planar um pouquinho, vai ter uma subida e descida nada muito significativa pelas características da prova, mas a hora que entra na serra, aí o bicho pega, tá? Então você não pode gastar muita energia, você tem que passar dentro do tempo de corte, mas sem gastar muita energia, né? Exato, tem que poupar energia, até porque na parte final vai ter que caminhar, né? Muitas vezes se você tentar correr, vai ser a mesma coisa que caminhar e você vai gastar mais energia. Exatamente. Lucas é muito bem preparado. Você caminhou bastante, né? Caminhei, não tem como. Não tem como, viu, gente? É quase impossível correr o tempo todo. É quase impossível. Só acho que os primeiros que venceram ali, mas mesmo assim, acho que o único que caminhou, que não caminhou, foi o Kleber Sbin. Acho que é o único até hoje. Não teve ninguém mais. Agora vamos para o detalhe dos 42. Põe aí, Lucas, na tela. Põe na tela os 42 quilômetros. E eu vou aqui com a minha cadeira, já que eu não posso andar. Vamos com os 42 quilômetros. 42 quilômetros acontece no dia 2, o domingo da prova, né? Então vamos lá. No domingo, saindo de Treviso, né? O legal dessa parte de Treviso é o seguinte, gente, que já sai com uma subida bem longa. Uma subida que dá mais ou menos, ó, é essa subida aqui que ela já sai, ó. Essa subida aqui, ela já sai e vem subindo aqui, ó. Vem subindo aqui, ó, tá? Pode deixar, Lucas. Vem subindo e depois você vai descer até você chegar mais ou menos em Lauro Miller, que tá por aqui, ó, tá? Então isso aqui, essa parte inicial aqui, é uma subida longa e que gasta bastante energia. Então aqui nós temos que ter cuidado, não se desgaste muito e isso aqui engana, tá? Se você imprimir um ritmo muito forte nessa descida aqui, até chegar a Lauro Miller, quando você chegar aqui para pegar a serra mesmo propriamente dita, né, para você subir, você não vai ter energia para terminar bem essa prova, você pode correr um risco de passar mal. E vamos falar sobre os 42 quilômetros. Os 42 quilômetros vai acontecer no domingo, dia 12 aqui. Para vocês terem uma ideia, o ponto de corte, são 2 pontos de corte dos 42, né? A gente tem ponto de corte, deixa eu só confirmar aqui para vocês se são 2 pontos mesmo, porque 2 pontos de corte porque a gente fala que a chegada é um ponto de corte, mas tem um ponto de corte lá com... Esqueci, deu branco. Escurece a tela e deixa preto e branco positivo. Fodeu. Vamos falar aqui certinho sobre o ponto de corte. Ó, a largada, como eu falei para vocês, sai de Treviso, vai percorrer 19 km, que é aquele trecho que eu mostrei para vocês agora, onde tem a subida e depois a descida até chegar ao Lauro Miller. Aí a gente tem um ponto de corte com 24,5 km. Nesse ponto de corte, vocês têm que chegar com 3 horas e 30. Acima de 3 horas e 30, você tá fora, tá? Aí a gente tem um segundo ponto de corte que já é a hora que o bicho tá pegando, com 4 horas e meia, tá? Você tem que passar ali nos 29,5 com 4 horas e meio, pelo menos, né? No limite, né? O limite é 4 horas e meia. Se você passar com 4 horas e 35, corte, tá bom? E daí, por fim, você tem que atingir lá o final da prova com as 6 horas e como especificado. A largada, lembrando, 7 horas da manhã em Treviso, chegada lá no Mirante de Bom Jardim. Com esses 2 pontos de cortes que vocês têm que estar atentos. Vou falar ali na tela para vocês dos pontos de hidratação. Lembrando ainda que a temperatura para a maratona também segue ali as mesmas características das provas do dia anterior. Previsão de calor na casa de 30, 31 graus, com possibilidades de chuva, então ficar bem atento a esses detalhes que vão fazer diferença para vocês, tá? É isso aí, vamos ali na tela para a gente continuar. Na tela aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, a gente tem pontos de hidratação para os 42 na largada, logicamente, né? 37 km, 31, 28, ou seja, da largada 42 para 37, nós estamos falando de 5 km. Então você vai encontrar o primeiro ponto de hidratação com 5 km. Depois você vai encontrar 6 km depois o segundo ponto de hidratação. E daí começa a diminuir um pouquinho, de 31 para 28, ou seja, são 3 km.
De 28 para 23, nós estamos falando de 5 quilômetros. Aí de 23 para 17,5, nós estamos falando de 4 quilômetros, não, 5 quilômetros e meio. Depois de 17 para 14, estamos falando de 2,5 km, 14 para... Ou seja, lá no final vai estreitando, vai ficando mais curto a distância. Só acontece, lá é a hora que você vai encontrar mais dificuldade. Ou seja, o tempo para você chegar para um ponto de hidratação provavelmente vai ser o mesmo que você gastou lá no início da prova, tá? Porque lá você estava correndo mais. Aqui você vai estar muitas vezes caminhando. Então tem que ficar atento, veja o mapinha das hidratações, já veja o que você vai precisar para não ter erro nesse ponto, que é fundamental você estar bem hidratado, principalmente com essa previsão de calor. Se tiver tempo abafado, se estiver úmido, esteja bem hidratado, se preocupe em fazer a reposição, já tem que estar esse esquema em dia, tá? Isotônicos são 2 pontos apenas de hidratação isotônico no quilômetro, faltando 23 quilômetros e faltando 12,5 km, ou seja, perto aí do ponto de corte, né? Perto de um ponto de corte e perto lá da parte final da Serra do Rio do Rastro. Tem Special Point, onde vai ter amendoim, vai ter coisa para você comer, fruta, tudo. Tem ponto de refrigerante, tem ponto de equipe médica. Fique atento, porque se você estiver passando alguma necessidade, você vai saber onde está o ponto médico e você pede auxílio. Lógico que a prova ela te dá todo o suporte durante a realização, mas é importante você estar sabendo disso. Agora eu vou mostrar para vocês a minha prova em 2019, para que vocês possam ter uma ideia de como foi a minha execução na prova, tá? Vamos ver aqui um mapa do meu Garmin, vocês vão ver a altimetria e vão ver o ritmo que aconteceu com ele. Eu vou só trocar a tela aí, calma aí. Gente, é o seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês a minha prova. Essa linha azul aqui é o ritmo, tá? Esse é o ritmo aqui da prova. Esse é o meu ritmo aqui, ó. Esse é o meu ritmo, tá? Meu ritmo. Isso aqui é uma parada para xixi. Vocês podem ver aqui em cinza, aqui a parte escura é a altimetria, aquela subida que eu falei para vocês, a descida, chegando mais ou menos aqui Lauro Miller, daí já começa a subir, ó. Dá uma planada aqui, né? Fica um pouco plano. Aqui, essa queda no meu ritmo aqui foi uma parada estratégica para xixi, num ponto de hidratação, alguma coisa assim. E depois continuamos subindo a serra. E veja que aqui no final, né, na parte que começa a ficar realmente bem intensa a subida, o que acontece? Ó, caminhada, aí uma tentativa de corrida, caminhada, e depois aqui o bicho pegou. No meu caso especificamente, né, essa parte final aqui foi bem desgastante, onde eu praticamente não corro. Voltei a correr aqui no finalzinho, né, ainda mesmo assim oscilando um pouquinho com as caminhadas e chegada aqui correndo, tá? O que aconteceu especificamente comigo? Faltando ali mais ou menos 3, 4 quilômetros para vencer a serra, eu comecei a ter uma queda energética, né? Começar a dar uma tontura, com aquela sensação de que se eu bobeasse eu ia cair por falta de energia. E realmente, depois avaliando, eu fiquei devendo essa parte de reposição. Eu fiz a prova em 4 horas e 40 minutos, tá? É um bom tempo para fazer essa prova. Normalmente, a primeira vez que eu fiz 5 horas e 6 e alguma coisa, então eu abaixei quase 30 minutos na minha prova. Mas eu, depois avaliando a prova, eu posso dizer para vocês que a minha estratégia de reposição energética poderia ter sido melhor. Eu fui salvo por um gel de um corredor que passou do meu lado e que eu pedi para ele o gel e era o único gel que ele tinha. Ele pegou e me deu o gel, eu tomei o gel, alguns minutos depois eu tinha recuperado a minha energia, ou seja, deveria estar caindo, provavelmente estava caindo a minha glicemia e por isso estava tendo essa sensação difícil. Imagine, você lá na serra, ventando, chovendo, frio e você tendo queda energética, não é legal. Então por isso estejam atentos, façam bem a estratégia de vocês de reposição, porque isso é fundamental para que você termine bem a prova, tá bom? Então é isso, gente. Gostaram? O Lucas já tá ali atendendo, mas a gente queria aqui passar aqui o nosso parecer sobre a prova, informações, né, que é importante que vocês tenham desde a viagem, hospedagem, alimentação. Procurem se alimentar de coisas que vocês normalmente comam, não tenta comer nada diferente antes da prova.
Hidratação é importante durante a prova, reposição energética, fiquem atentos à temperatura, clima, porque lá em Treviso, para quem vai para maratona, é uma temperatura, em Bom Jardim da Serra, lá em cima, é totalmente diferente, tá? É isso aí. Se vocês têm mais informações, quem já participou da prova, quer colocar aqui nos comentários, vem aqui e coloca aqui nos comentários. Vamos ajudar quem vai participar ou quem futuramente vai participar da Uphill Marathon. E espero que vocês tenham curtido, tá bom? Tchau, gente. Um abraço.